Fala, rapaziada, Flamengo e Botafogo ainda repercute na televisão, na internet, em qualquer lugar por causa da confusão pós-jogo. Se liga aí no canal SBT Esportes, o que eles falaram sobre isso. Ô, Zé Gracinha? Vou chamar ele de Zé Gracinha agora. Antes de mais nada, ô Pedro, vim pronto, vim preparado, vai que, né? Perderam nos dois, Benê? Deixa eu imitar o Cleiton aqui, ó. No campo e na pancada? Sabe como é que você pode imitar o Cleito também? Ô Cleiton, podemos fazer a luvinha, Cleiton. Não faz, Cleiton não. vai bem. Não, no mano a mano ele não faz, eu vi aqui. Quando vem o mano a mano ele corre. Mas parabéns ao Cleiton. Ele corre de moonwalk, que ele vem aqui, ó. Parabéns ao Cleiton, mostrou companheirismo. É isso mesmo. Assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas obviamente isso aí tá acontecendo porque alguém começou. E se alguém começou, é uma linha muito tênue. Não tem jeito. Eu entendo que vai sempre acontecer esse tipo de discussão, mas não é pra acontecer. Sobretudo após o apito final. O jogo acabou. Não era pra ter acontecido. Quando acontece durante o jogo, é até compreensível. Agora, após o apito final, não é nem um pouco compreensível. O jogo acabou. Cada um tem que ir pro seu mas vestiário. aí você concorda que não tem nenhum santinho nesse campo, Eu não tô falando que ali tem santo. Muito pelo Foi o que o contrário. Pedrosa falou. Tá todo mundo errado. Todo mundo errado. A confusão, ela é generalizada, E a minha né? preocupação não é nem só em relação ao que aconteceu aí. É no depois, porque Flamengo e Botafogo eles vão se enfrentar futuramente. Inclusive, eles podem se enfrentar já na semifinal do Taça Guanabara. Se o Botafogo se classificar em quarto, por exemplo, o Flamengo se classificar na primeira colocação. Então, eu já estou pensando no depois, porque isso, obviamente, isso aí, com certeza, vai ser levado para o próximo jogo. Ou vocês acham que o Alexandre Barbosa gostou de perder um dente? É óbvio que não. A relação dele com o Bruno Henrique deve estar péssima, com o Gerson, entre os jogadores, deve estar péssima. Então a minha preocupação é para o próximo jogo. Não é nem o que aconteceu. E o que aconteceu aí, a gente pôde ver 3 jogadores sendo expulsos, eu acho que até mais jogadores poderiam ter sido expulsos. O que aconteceu aí acabou. Agora, o meu ponto é o seguinte, e o próximo jogo entre Flamengo e Botafogo? Como é que vai ser a rivalidade? E isso vai ser pior ainda, porque isso vai ser levado para a torcida com certeza. O Pedrosa mencionou que ontem teve confusão então, após o jogo entre os torcedores. Tá? Isso aí com certeza vai acabar acontecendo. Que no fim das contas, eles resolvem. No final acaba que um às vezes mora no condomínio do outro. Aí fala, não, eu tava com a cabeça quente. Foi você que trouxe uma história, foi o Fabrício Bruno e Verrete. Né? Fabrício Bruno e Verrete. Não foi uma história Inclusive, dessa? eles moravam no mesmo condomínio, tiveram uma discussão e acabaram se encontrando após o jogo, tiraram uma foto juntos, familiares e tal. Porque isso acontece, né? Agora, a minha preocupação é o ponto que o Pedrosa traz. É o tanto que isso coloca pra fora, né? Coloca pra arquibancada, na rivalidade que já é enorme, numa rivalidade. A foto que você Botafogo citou do Barbosa ameaçando dar um soco no Bruno Henrique é uma foto que está sendo vangloriada pelas pessoas. E eu não consigo achar graça nisso. Eu não acho que é legal um jogador profissional estar ameaçando socar o outro diante de até tudo que a gente viu lá no Nordeste acontecendo, pessoas sendo estupradas na rua por conta de briga de torcida organizada. Aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe tem confusão. Eu não consigo achar graça nisso. Eu não consigo achar engraçado vangloriar uma confusão. O porradaria, bonito, tal. Me desculpa, gente. É por isso que eu falo. Horrível. Após o apito final, se cada um tivesse ido para o seu devido lugar, isso não teria acontecido. Exato. Isso não teria acontecido. Mas ninguém foi, né? Não, mas olha só, o Alexandre Barbosa, ele estava incontrolável. Ele foi pra cima do Bruno Henrique, o Gerson tentou tirar ele continuou incontrolável. E que não é a primeira vez que ele faz isso. Não é a primeira vez, é o estilo dele, eu não tô aqui criticando, inclusive eu gosto muito do espírito dele como jogador, sempre elogio isso aqui no programa. Mas ele continuou buscando sempre a confusão, custava ele ir pro vestiário dele, era só ele ir pro vestiário dele, ele continuou buscando. Tanto é que o soco foi acontecer minutos depois, enfim, segundos depois. Não aconteceu na hora ali do ato que ele teve a discussão com o Bruno Henrique. Eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Todo mundo errado. Serve como reflexão. Ninguém foi pro vestiário. Serve né? como reflexão. Todo mundo ficou. O jogo acabou, pra que ficar discutindo, pra que ficar debatendo, porque é uma linha muito tênue, essa discussão e até acontecer a agressão. E a agressão aconteceu porque alguém ficou caçando a todo momento esse tipo de confusão totalmente desnecessário. O placar vai mudar por conta disso? A rivalidade vai existir? Óbvio que vai, entre os jogadores. Mas isso aí é um tremendo de um mau exemplo, porque a gente vê crianças assistindo, com certeza a criança vai ficar imitando um jogador como esse. Por exemplo, época de escola, aí vai ter briga na escola, as crianças vão querer imitar esses respectivos jogadores. Eu acho que tá todo mundo errado nessa história, cenas lamentáveis, espero que não se repita no próximo clássico entre as duas E eles equipes. ainda podem ser julgados, né, Benê?
Porque uma confusão dessa, você comentou aí sobre se enfrentarem. Talvez eles não se enfrentem, porque eles podem ser julgados e podem ser punidos com mais jogos. Aliás, eles deveriam ser punidos com mais jogos. Se um lance mais forte dentro do campo, uma entrada mais forte, uma cotovelada ou algo desse tipo, ela já é julgada, imagina uma confusão pós-jogo com um soco rolando. Então, assim, é complicado, porque eles prejudicam no exemplo, eles são muitas vezes referências e heróis para as pessoas, para as crianças e tudo mais. Eles prejudicam o espetáculo, porque a gente está falando aqui mais de briga do que o do jogo em si, e eles prejudicam o próprio clube, que paga o salário deles, e o Danilo falou isso. Cara, é o clube que bota a comida na nossa mesa, é o clube que paga o nosso salário, por que a gente vai entrar em uma briga para prejudicar o nosso próprio clube? Então, não faz o mínimo sentido. O Felipe Luiz falou isso na entrevista coletiva. Ele falou, eu não quero ficar falando sobre a confusão, eu prefiro 1000 vezes ficar falando de futebol, que é melhor mesmo, é muito mais agradável. Falar o que deu certo dentro de campo, o que ele gostou de ver da equipe dele, do que ficar falando da confusão a todo momento. Infelizmente, essa não foi a única polêmica aí desse jogo. Teve uma outra polêmica que também piscou bastante lá no Twitter em relação à expulsão do De La Cruz, que tinha ou não tinha que ser expulso. Ele não foi expulso nessa jogada aí com o Matheus Martins, em que ele solta aí o cotovelo e pega no rosto do Matheus. Inclusive pega bem no queixo. Eu particularmente nem acho polêmica, porque é tão óbvio que... Não, mas acho que quando eu falo a palavra polêmica é por ele não ter sido... Nesse lance aí eu acho que deveria ter sido expulso, cara. Ele foi pra acertar mesmo, acertou no pescoço, no queixo, sei lá, mas deveria ser expulso. E quanto à briga, galera, a gente sabe, o Léo Ortiz falou na entrevista, quem começa é sempre o mesmo jogador. E é claro, né, cara, tu vai ver ele, empurrando o Bruno Henrique, derrubou o Bruno Henrique, tentando agredir o Bruno Henrique. Tu é companheiro, tu não vai defender, tu tá ali junto na confusão, você não vai defender, vai ficar quieto. Claro, porque Cleiton agiu no instinto, deu um porradão, um socão e é isso, velho. Se ele não tivesse ido pro vestiário, se ele tivesse ido, não ia acontecer nada disso, galera. Então, assim, começou por causa do Botafogo, o flamenguista só reagiu. Essa, pra mim, é a verdade. Você acha que começou a confusão, o jogador do Flamengo vai deixar o Bruno Henrique lá e vai embora pro vestiário? Pelo amor de Deus, né? Renato Maurício Prado, do All Sport, também fala sobre isso. Confere aí. Alexandre Barbosa, ele é useiro e vezeiro em querer ser o xerife do campo, né? O lance que você se refere, que tentou uma lambreta, não foi o Bruno Henrique, foi o Wesley. O Wesley tentou lateral direito, tentou uma lambreta lá na ponta direita, não deu certo. E o Alexandre Barbosa já veio e deu-lhe uma peitada. Durante o jogo inteiro, o Alexandre Barbosa e o Bruno Henrique estiveram se provocando, né? E quando acaba a partida, os dois estão próximos e o Bruno Henrique pega a bola e dá um beijo na bola, olhando para o Alexandre Barbosa. O Alexandre Barbosa tomou aquilo como provocação e partiu para dentro do Bruno Henrique. E aí são essa sucessão de cenas aí que a gente está vendo, absolutamente lamentável sob todo e qualquer ponto de vista. Agora, sobrou uma grandíssima curiosidade, Diego, nessa história, que eu estou realmente querendo virar Sherlock Holmes para descobrir. Como é que o Alexandre Barbosa perdeu o dente? Porque, na verdade, o soco do Cleiton não acerta. Será que foi deslocamento do ar? Eu não consegui entender até agora de que maneira esse Alexandre perdeu esse dente. Vamos agora, apurar. É bom lembrar só mais uma coisa. Esse mesmo Alexandre Barbosa e esse mesmo time do Botafogo se meteram em confusão idêntica, inclusive com briga no caminho para o vestiário, contra o Palmeiras no Allianz Parque, no último jogo deles pelo Brasileiro. Então, vamos assim dizer, um ato repetido, né? Que deveria merecer uma punição ainda maior. O drible faz parte do jogo, né, Vitão? Mas mesmo assim, tem quem acha que há desrespeito. Assim, quando tá uma goleada muito elástica, até entendo, né? O cara já tá ganhando ali de 7-0, vai querer meter um chapéu. Sei que o chapéu faz parte do jogo. Enfim, tenho dificuldades, eu tenho opiniões conflitantes. O que você acha, Vitão? Boa noite. Pro rapaz, agora me fugiu o nome dele, mas é quem trabalha as bolas paradas do time do Felipe Luiz, né? Ele é da comissão técnica do Felipe Luiz. Quem fazia isso na época do Tite era o Titinho, né? Você vê o tamanho da diferença de um para o outro. Pesquisando aqui, vamos ver se o Google me responde. Treinador bolas paradas do Flamengo, Matheus Bacchi. É ele? Era o Titinho. Não, esse é o Titinho, esse é o filho do Tite. É o Titinho, Então, esse é o Titinho, que já foi embora.
Carlos Eliria, Sumi, nananã. Não sei se é isso também. Eu tô aqui Gente, vocês me ouvem? Opa, olha só, uma voz do além é do Vitão que tá conosco. Vitão, não lembro nem a pergunta que te fiz agora, amigo. Agora me salve aí, o que eu lembro, né? O Renato me derrubou porque eu chamei ele de fada do dente. Aí ele me derrubou. A fada do dente. Tem que guardar o dente para fazer um pedido. Será que ele guardou o dente lá, o jogador do Botafogo? Mas e aí? Boa noite. Boa noite ao Diego, ao Renato, as crianças que nos acompanham aqui no Fada do Dente. E Barbosa, bom, pra mim era o Nila Torraca, meu personagem predileto era o Barbosa. Uma cena absolutamente lamentável que aconteceu ontem no Maracanã, e eu concordo com o Renato. O que sempre acontece nesses casos é quando o time perde, tem sempre um cheirinho pra fazer média com a sua própria torcida, que o torcedor gosta, né? Nos defendeu e tal. Uma cena completamente ridícula e, enfim. Agora o mistério, por que quebrou o dente, eu não tenho uma solução, viu, Renato? Vai ter que contratar o Sherlock, que eu também não sei. Galera, realmente é do Barbosa já fazer isso, né? É dele. É muito bem lembrado pelo Renato Maurício Prado sobre o jogo, né? Contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Barbosa também se envolveu em confusão. Fez a mesma coisa que ele fez aqui, chamar pra torcida. Não tá bem ali no campo e tal, quer crescer, ficar grandão e tal, porque na bola não dá, né? Eu acho que foi muito bem os jogadores do Flamengo ter reagido ali, defender o companheiro, porque senão fica sempre por isso mesmo. Ele faz o que ele quer e não dá em nada. Tá certo, a próxima vez ele pensa melhor aí, porque perdeu um dente. Comenta aí o que você acha, tamo junto, até a próxima, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!